O caminho começava a desaparecer diante deles, engolido lentamente pela vegetação densa. O mato alto tomava conta da antiga trilha, e os galhos curvados das árvores formavam um teto natural, abafando o som do vento. O chão era úmido, coberto por folhas escuras e apodrecidas, que exalavam um odor pesado de terra encharcada e ferro oxidado. Cada passo dos 4 pesquisadores parecia perturbar algo adormecido sob o solo. Helena liderava o grupo, com o mapa antigo em mãos, amarelado e gasto, onde se destacava o nome quase legível, Floresta de WYRD. Era uma região isolada, pouco registrada até mesmo nas cartas topográficas recentes. As lendas locais falavam de uma tribo esquecida que havia desaparecido séculos atrás, deixando apenas ruínas cobertas de musgo e histórias sussurradas sobre espíritos que caçavam os vivos. "Estamos quase lá", disse ela, tentando soar confiante, mas sua voz soava distante, abafada pela umidade do ar. "Segundo o mapa, o acampamento base deve ficar a algumas horas daqui." Marcos caminhava logo atrás, ajustando a mochila. O suor descia em gotas pesadas, misturando-se à poeira e ao cheiro da floresta. Henrique, o mais novo do grupo, seguia filmando tudo com sua câmera, registrando cada detalhe do ambiente. A lente refletia os troncos cobertos de limo e o brilho amarelado da luz que mal atravessava o dossel das árvores. Luciana vinha por último, observando tudo em silêncio, com os olhos sempre voltados para as sombras que se moviam entre os galhos. Conforme avançavam, a trilha se tornava cada vez menos visível, até desaparecer por completo. O que estava eram apenas fragmentos de pedras cobertas por raízes e uma sensação de que estavam sendo engolidos pela floresta. O som de água correndo vinha de algum lugar à frente, mas parecia distante e distorcido. O ar se tornava mais frio, mais denso, como se a própria floresta respirasse junto deles. Helena parou de repente. À sua frente, um tronco de árvore trazia marcas talhadas na madeira, símbolos circulares, irregulares, que lembravam olhos deformados. Ela se aproximou e passou a ponta dos dedos sobre um dos entalhes. A madeira estava úmida e o corte parecia recente. "Alguém esteve aqui", murmurou. Marcos olhou ao redor, inquieto. O silêncio parecia mais pesado agora, quase palpável. Nenhum som de pássaros, nenhum farfalhar de folhas. Apenas o eco distante de um riacho e a respiração contida do grupo. Henrique apontou a câmera para o tronco e aproximou a lente. "Esses símbolos parecem uma espécie de marca ritual." Ele olhou para Helena. "Acha que podem ser da tribo desaparecida?" "Talvez", respondeu ela, com o olhar fixo no símbolo. "Ou de alguém que ainda acredita nas histórias sobre ela." Luciana recuou um passo, observando o entorno. "Eu não gosto disso. A floresta parece viva demais." Helena tentou disfarçar o desconforto, mas sentia o mesmo. As árvores pareciam se inclinar sobre eles, como se observassem. Cada som de galho quebrando ecoava como uma presença invisível caminhando junto. Um vento leve soprou, trazendo consigo o cheiro metálico da terra molhada e algo mais, um aroma doce e azedo que lembrava carne em decomposição. Decidiram seguir adiante, mas o ambiente mudava a cada metro. As copas fechavam ainda mais, e a luz que filtrava do céu se tornava esverdeada, criando a sensação de um dia eterno preso no crepúsculo. O mapa de Helena já não servia de muita coisa. A floresta parecia ignorar a geografia impressa. Havia algo de errado na orientação. O norte não era mais o norte, e o som da água parecia vir de todos os lados. Quando finalmente decidiram parar para descansar, o sol já estava baixo. O grupo montou um pequeno acampamento improvisado sob a sombra de árvores antigas. O ar estava parado e nenhuma brisa se movia. Marcos acendeu uma pequena fogueira, mas as chamas pareciam fracas, incapazes de iluminar além de poucos metros. O crepitar do fogo era o único som real naquele lugar. Helena fitou o escuro entre as árvores, sentindo o peso da floresta ao redor. Havia algo naquele silêncio que a incomodava, algo antigo, profundo, como se o solo ali guardasse memórias que não queriam ser lembradas. E, pela primeira vez, ela se perguntou se realmente sabiam o que estavam procurando. A noite cairia logo, e WYRD parecia apenas começar a despertar. A noite caiu como um manto pesado sobre a floresta.
As árvores pareciam mais próximas, mais altas, como se crescessem em silêncio para fechar o caminho de volta. A fogueira crepitava abaixo, lançando sombras que dançavam pelas barracas e pelas raízes grossas que emergiam do solo. O ar estava frio, mas úmido bastante para que o calor da fogueira não trouxesse conforto algum. Um coro distante de insetos e rãs ecoava, intercalado por pausas súbitas, como se a própria natureza prendesse o fôlego. Henrique estava sentado a poucos metros da água, filmando o reflexo do fogo sobre o riacho. Ele raramente falava, mas havia algo hipnótico na maneira como observava o visor da câmera. Helena observava de longe, tentando encontrar explicação para aquele fascínio. Devíamos descansar, disse ela. Amanhã teremos um longo caminho até as ruínas. Henrique assentiu sem olhar para trás. A lente da câmera captava o brilho da chama refletida nas águas escuras. Por um instante, o reflexo pareceu se distorcer. Uma sombra cruzou a imagem. Ele piscou, mas nada havia ali quando levantou os olhos. A madrugada chegou devagar. O fogo se apagava em brasas e a neblina rastejava entre as árvores, cobrindo o chão como fumaça. Todos dormiam, exceto Henrique, que ainda observava os vídeos gravados. O som distante de água correndo o embalava, até que algo se misturou a ele, um arranhar suave, irregular, vindo da lateral da barraca. Ele parou de respirar. O ruído era contínuo, raspando o tecido de cima a baixo. Um som úmido, arrastado. Henrique sentou-se devagar, tentando enxergar através da lona. Do lado de fora, havia movimento. Uma sombra se curvava, longa e disforme, como se algo estivesse farejando o ar próximo ao zíper. O arranhar cessou. O silêncio que se seguiu era quase mais sufocante do que o som anterior. Então veio outro ruído. Uma respiração profunda, próxima, pesada, como se algo estivesse ali, apenas separada dele por uma fina camada de tecido. Henrique agarrou a lanterna e a câmera ao mesmo tempo. Tremendo, acendeu a luz. O feixe atravessou o tecido e revelou uma silhueta deformada. Alta, esquelética. Os contornos se moviam de forma estranha, como se o corpo não obedecesse a uma estrutura natural. Havia uma cabeça alongada e 2 pontos amarelos onde deveriam estar os olhos. A luz piscou e a sombra sumiu. Henrique ficou imóvel por alguns segundos, com o coração acelerado. Abriu o zíper com cautela, expondo-se ao ar frio da noite. A floresta estava imóvel. Nenhum som, nenhum vento. Apenas o farfalhar, distante das folhas. Ele girou a lanterna ao redor. Nada. Nenhum animal, nenhuma pegada. Só o silêncio. Na manhã seguinte, o grupo despertou com o som da água corrente. Helena chamou por Henrique, mas ele não respondeu. Sua barraca estava aberta, vazia. O saco de dormir revirado, as botas ainda no lugar. Luciana encontrou a câmera dele perto da margem do riacho, coberta de lama. Helena limpou a lente com cuidado e pressionou o botão de reprodução. A gravação mostrava a floresta escura, a lanterna tremendo, a respiração ofegante de Henrique. Em seguida, um som de passos apressados. Ele corria. O som aumentava, misturado com algo que se aproximava por trás, um estalo, uma respiração, e então a imagem tremeu, virando para o chão. Um breve lampejo atravessou a tela, e um grito seco cortou o silêncio. Depois, apenas o som da floresta, calma e indiferente. Marcos afastou o olhar, engolindo em seco. Ele pode ter se perdido. Ele foi levado, disse Luciana, com a voz trêmula. Eu ouvi alguma coisa essa noite. Algo andando entre as árvores. Helena permaneceu calada. O medo que se espalhava pelo grupo era quase palpável, mas o que mais a incomodava era o silêncio da floresta agora. Nenhum som de insetos, nenhum sopro de vento. Era como se o próprio lugar tivesse se alimentado do grito de Henrique. Ela olhou ao redor e percebeu, nas árvores próximas, novos símbolos entalhados, idênticos aos que haviam visto antes, mas agora havia mais deles, e pareciam feitos recentemente. Alguns ainda tinham a madeira fresca, como se alguém, ou algo, os tivesse talhado durante a noite. A líder da expedição sentiu um arrepio subir pela espinha. A floresta os observava, e naquele instante ela teve certeza de que não estavam sozinhos. O silêncio da manhã era pesado demais para ser natural.
A névoa rastejava entre as árvores, envolvendo o chão em um manto úmido e frio. O sol mal conseguia atravessar a copa, e o ar tinha um cheiro pungente de madeira apodrecida misturada com folhas em decomposição. Cada passo do grupo ecoava como um anúncio de sua presença, e até o mais leve estalar de galhos parecia amplificado, denunciando-os a algo que observava de perto. Helena conduziu o grupo pelo que estava da trilha, embora já não fosse possível chamá-la de caminho. As raízes se entrelaçavam formando obstáculos traiçoeiros, e o solo cedeu sob os pés em pequenos bolsões de lama. Marcos carregava o facão à frente, cortando galhos que ameaçavam prendê-los, mas a sensação de estavam sendo guiados para algum destino desconhecido tornava cada movimento mais tenso. Devemos manter o foco, disse Helena, tentando controlar a respiração acelerada. As ruínas não estão longe. Ninguém respondeu. O medo não precisava de palavras. Cada um sentia a mesma presença invisível ao redor deles, algo que parecia se mover com a própria sombra das árvores. Quando finalmente chegaram aos fragmentos de pedra cobertos de musgo, o que estava da aldeia desaparecida os envolveu em uma atmosfera ancestral. O chão estava marcado por raízes que emergiam como veias da terra, e entre elas cresciam símbolos entalhados, idênticos aos das árvores. No centro, um altar de pedra, rachado pelo tempo, apresentava manchas escuras, secas, que lembravam sangue antigo. Marcos aproximou-se cautelosamente, passando a mão sobre a superfície fria do altar. Isso era usado para rituais, disse ele em voz baixa. O povo daqui acreditava em um espírito da floresta que devorava quem profanava seu território. Antes se pudessem refletir sobre o que isso significava, um cheiro forte e nauseante de decomposição começou a se espalhar pelo ar. Entre as árvores, corpos de animais mortos surgiam gradualmente. Pássaros, esquilos, um veado com o abdômen aberto. Nenhum sinal de luta, nenhum ferimento de caça. Apenas a morte plantada ali, como se a floresta tivesse escolhido oferecer o banquete de suas próprias mãos. O grupo recuou, o coração batendo acelerado. O chão parecia pulsar sob os pés, como se respirasse. E então veio o lamento, um som profundo e rouco que não podia ser atribuído a nenhum animal conhecido. Era longo, contínuo, vindo de todas as direções ao mesmo tempo, envolvendo-os, penetrando na pele. Helena olhou ao redor e sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Entre as árvores, algo se movia, alto demais para ser humano, esquelético, coberto por uma pele escura que parecia couro antigo. A cabeça alongada não tinha olhos visíveis, mas a mandíbula se abria em um ângulo impossível. Um líquido negro escorria da boca, pingando no chão como tinta. A criatura avançava lentamente, mas cada passo parecia provocar um tremor leve no chão, fazendo com que a terra vibrasse sob os pés deles. O cheiro de podridão se intensificou, misturado a algo metálico, quente e sufocante. "Corram!" gritou Helena, finalmente rompendo o silêncio. O grupo se lançou pela floresta, tropeçando nas raízes, enredando-se nos galhos baixos. Mas a sensação de perseguição não diminuía. Era como se se movesse entre eles sem ser visto, sempre à frente, sempre próximo, e ainda assim, invisível. Enquanto corriam, cada árvore parecia observá-los, cada sombra se contorcia em formas humanas que não existiam. A floresta inteira parecia acordar, mudando de forma, pulsando com uma vida própria, decidida a reivindicar os invasores. Ao chegarem novamente às ruínas, estavam exaustos, sujos, e o altar parecia emitir um brilho fraco, quase imperceptível, como se estivesse respirando. O que restava de Henrique jazia no topo, um corpo retorcido, olhos abertos e sem vida. O lamento aumentava, e a criatura surgia entre as sombras, movendo-se com lentidão perturbadora, como se saboreasse cada instante de terror que provocava. O horror que se instalou naquele momento não era apenas pelo que viam, mas pela sensação de impotência absoluta. A floresta não era apenas um cenário, era um predador, uma consciência antiga que os havia percebido e decidido interagir. Helena sentiu o peso da presença sobre si, a escuridão avançando e o ar vibrando com um pressentimento de morte que não podia ser ignorado. Eles não apenas fugiam de algo, estavam tentando escapar de um lugar que tinha vontade própria, que os via como presas e cuja paciência para observá-lo já havia se esgotado. A fuga não trouxe alívio. Cada passo parecia arrastá-los mais fundo na floresta, que se tornava quase uma prisão de raízes, galhos e sombras.
O cheiro de podridão e ferro queimado se intensificava, penetrando nas roupas, nos cabelos e nos pulmões, tornando a respiração difícil. O solo parecia ceder sob os pés, engolindo pequenas pedras e folhas em um som silencioso, como se a floresta estivesse absorvendo cada movimento deles. Helena e Marcos se separaram do grupo por um instante, tentando encontrar algum abrigo entre as raízes grossas de uma árvore centenária. O coração de Marcos batia tão forte que parecia ecoar nas árvores ao redor. Ele apertava o facão com força, mas cada vez que olhava para o espaço à sua frente, tinha a sensação de que algo se movia entre as sombras, apenas fora do alcance da visão. De repente, algo se deslocou atrás deles. Rápido, silencioso e preciso. Antes que pudesse reagir, Marcos foi puxado para a escuridão. Um movimento violento, carregado de força e intenção. Helena mal teve tempo de se virar. Apenas vislumbrou uma sombra curvada sobre ele, consumindo-o lentamente, como se saboreasse cada instante de terror. O facão caiu no chão, e o cheiro forte de carne queimada se espalhou, tornando impossível ignorar o horror da cena. Ela correu sem direção, tropeçando nas raízes e galhos que pareciam se mover contra ela. A floresta mudava a cada passo, o espaço entre as árvores se estreitava, as raízes pulsavam como veias vivas, e as sombras formavam rostos que observavam, sussurrando palavras antigas e indecifráveis. Cada respiração parecia ser ouvida, cada movimento registrado por uma presença invisível. O altar, que antes parecia inerte, agora emitia uma luz fraca e oscilante. No topo, o corpo de Henrique permanecia. Não mais humano, mas uma figura retorcida, olhos vazios e sem cor, a carne, marcada por símbolos gravados a fogo. O ser se aproximava lentamente, sua pele uma fusão de casca e carne, coberta de marcas que pareciam pulsar com vida própria. A mandíbula se dividia em duas partes impossíveis, revelando fileiras de dentes finos, e um som que era mistura de gemido, choro e algo primal. Helena caiu de joelhos, a adrenalina mesclada ao desespero tornando cada movimento doloroso. O calor da respiração pútrida da criatura atingiu seu rosto, e o aroma de morte se misturou ao medo paralisante que a invadia. Ela percebeu que fugir não era mais uma opção. O lugar não permitiria que saísse viva. O mundo ao redor dela parecia se dissolver. Árvores contorciam, galhos se estendiam como dedos tentando agarrá-la, e as raízes formavam labirintos que mudavam de posição conforme ela se movia. A floresta não era apenas testemunha. Era um predador paciente, meticuloso, consciente de cada suspiro humano que ousava atravessar seu território. No silêncio perturbador, Helena sentiu que não estava apenas diante de uma criatura. Estava diante de algo antigo, consciente, uma presença ancestral que não admitia intrusos. Cada símbolo, cada rastro, cada animal morto era uma prova de que a floresta tinha fome, e não havia mais como escapar. A escuridão não era ausência de luz, era uma entidade viva, que expirava, observava e decidia quem permaneceria. Helena percebeu que estava sozinha, e a única certeza que tinha era de que a floresta estava prestes a reclamar o que restava de sua equipe. Dias passaram antes que uma equipe de resgate conseguisse entrar na floresta. O caminho estava silencioso, quase intacto, como se nada tivesse acontecido. Mas ao chegarem ao acampamento, encontraram apenas destruição. Barracas rasgadas, pertences espalhados, rastros de lama e sangue seco. O cheiro do passado ainda pairava no ar, uma mistura de terra molhada, madeira queimada e algo mais indefinível, enjoativo e penetrante. A câmera de Henrique foi encontrada caída perto do riacho. A equipe de resgate ligou o aparelho e o vídeo revelou os últimos momentos dos pesquisadores. As imagens mostravam Helena diante do altar, imóvel, os olhos vazios e sem brilho, como se tivesse sido absorvida pela própria floresta. Atrás dela, entre as sombras das árvores, algo se movia com lentidão, observando cada gesto, cada respiração. O último frame mostrou Helena virando o rosto para a lente da câmera. Seus olhos estavam completamente negros, refletindo apenas escuridão. Os símbolos antigos gravados nas árvores e no altar agora brilhavam em vermelho profundo, como se a própria floresta tivesse marcado sua vitória. Os membros da equipe de resgate não conseguiram explicar o que aconteceu. Não havia sinais do resto do grupo, nem indícios claros de luta ou fuga. Apenas a sensação de que algo antigo, consciente e paciente, havia reclamado aqueles que se aventuraram em seu território.
Ninguém voltou à floresta de WYD depois daquele dia. Mas os habitantes das vilas próximas continuam a ouvir, em certas noites, sons que não pertencem a nenhum animal. Gritos distorcidos que se confundem com o vento, que parecem humanos em sua origem, mas se transformam em algo que nenhum homem pode compreender. A floresta permanece viva, observando e esperando. Cada árvore, cada raiz, cada sombra é uma testemunha silenciosa daqueles que ousaram atravessá-la. E aqueles que se aproximam de WYRD sabem, mesmo que apenas por instinto, que ali não se entra como visitante. Ali se entra como presa, e o preço da curiosidade pode ser eterno. O eco dos passos de Helena e de seus companheiros ainda paira entre as árvores. Mas ninguém jamais terá coragem de seguir o rastro deixado na terra encharcada, pois a floresta de WYRD não esquece, não perdoa e nunca deixa alguém sair sem ser observado. O relógio marcava pouco depois das 2 da manhã quando Raul cruzava a longa rodovia B163. À sua volta, o mundo parecia dissolvido em sombras. A estrada se estendia como um rio negro, cercada por campos vazios e árvores retorcidas que surgiam e desapareciam na neblina rasteira. O caminhão avançava lentamente, seu motor ressoando como um coração solitário em meio ao silêncio absoluto. O caminhoneiro sentia o peso do cansaço acumulado. Já passava de 10 horas na estrada, cada quilômetro aumentando a monotonia da viagem. O ar estava frio e úmido, penetrando pelas frestas da cabine e tornando sua pele sensível. A luz do farol cortava a escuridão, mas não revelava nada além de retângulos de asfalto e sombras que se contorciam nas laterais. Havia algo na solidão da estrada que fazia os sentidos ficarem em alerta, como se o silêncio estivesse observando. Enquanto os quilômetros se sucediam, Raul sentiu uma inquietação que não sabia nomear. Algo estava fora do lugar. Então, um movimento abrupto rompeu sua concentração. Algo cruzou a estrada à frente, rápido, mas pesado o suficiente para fazer o farol captar seu vulto. Era baixo, pardo, e se movia de forma estranha, quase cambaleante. Raul freou bruscamente, o coração disparando, o corpo tenso como se fosse congelar. O caminhão parou a poucos metros de onde o vulto desapareceu na neblina. Raul permaneceu imóvel por alguns segundos, olhos fixos na estrada, tentando entender o que tinha visto. O ar parecia mais frio, quase denso, e havia um cheiro indefinível de terra úmida misturado com algo agridoce, metálico. A estrada, antes deserta, agora parecia pulsar, como se algo invisível estivesse respirando junto com ele. Ele desligou o motor, e o silêncio que se seguiu era quase insuportável. Pegou a lanterna e desceu devagar, sentindo cada passo afundar na gravidade do momento. Seus sentidos estavam em alerta máximo. O frio na pele, o cheiro estranho, a sensação de que algo observava do escuro. No acostamento, a forma caída chamou sua atenção. À primeira vista, parecia um pequeno animal ferido, talvez um cachorro, mas havia algo errado. O corpo estava contorcido, a pele irregular, e os olhos não refletiam a luz da lanterna. Raul se agachou, o coração batendo descompassado. A criatura não se mexia, mas parecia perceber sua aproximação. A noite estava viva de um jeito que ele nunca tinha sentido. Cada sombra, cada sussurro do vento nas árvores, parecia carregada de intenção. E naquele instante, Raul percebeu que a estrada, que até então parecia infinita e segura, havia se tornado algo imprevisível, algo que guardava segredos que ele ainda não conseguia compreender. O medo começou a se infiltrar em sua consciência, silencioso, insidioso, enquanto a criatura permanecia imóvel, como se esperasse algo. Raul não sabia se deveria recuar, avançar ou simplesmente permanecer ali, paralisado entre a curiosidade e o terror. Raul respirava com dificuldade, a lanterna tremendo em sua mão enquanto iluminava a criatura caída no acostamento. O corpo pequeno estava encolhido, os pelos curtos e embaraçados, e a pele apresentava uma textura estranha, irregular, quase como se tivesse sido esticada sobre ossos que não deveriam existir. Um cheiro agridoce, metálico e úmido, subia do animal e penetrava em suas narinas, fazendo seu estômago revirar. Ele se aproximou devagar. Cada passo medido, o coração martelando no peito. Um som baixo escapava da garganta da criatura, algo que lembrava um rosnado contido, mas ao mesmo tempo era quase humano, incomodamente próximo de um suspiro de dor. Raul murmurou, tentando manter a voz firme. Ei, calma, não quero te machucar.
A criatura moveu-se de leve, e Raul percebeu algo que fez um arrepio subir pela sua espinha. As patas dianteiras não eram de animal, eram dedos finos, longos, deformados, cobertos por uma pele acinzentada e fria. Um detalhe impossível, que o fez dar um passo para trás, sentindo um frio intenso percorrer sua coluna. Ele iluminou o rosto da criatura, e seus olhos negros, fundos e vazios, encontraram os dele. Havia neles um movimento sutil, quase imperceptível, mas que dava a sensação de que algo vivo se contorcia por trás daquele vazio. Era como se a própria escuridão estivesse olhando para ele, absorvendo cada pensamento. O silêncio se tornou absoluto. Até o vento parecia ter parado, e Raul sentiu a pressão do ar ao seu redor aumentar, como se a estrada estivesse se comprimindo, aproximando o mundo de uma forma opressiva. A criatura começou a se erguer lentamente, primeiro apoiando-se nas patas traseiras, depois inclinando o corpo de maneira trêmula e irregular, os músculos rígidos e descoordenados. Cada movimento parecia desafiar as leis da natureza. Raul cambaleou para trás, quase caindo no asfalto frio. Seu corpo queria correr, mas a mente congelava diante do que via. A criatura avançava de forma estranha, os movimentos desequilibrados, mas assustadoramente decididos. A cabeça torta, os olhos negros fixos nele, faziam Raul sentir que qualquer decisão errada seria fatal. Ele recuou até o caminhão, tropeçando no chão, sentindo o metal frio da porta sob a mão enquanto se jogava para dentro. Girou a chave, mas o motor demorou a responder. A lanterna caiu, rolando no asfalto, e Raul sentiu seu coração saltar ao ouvir o som metálico do impacto ecoando na noite silenciosa. Quando o motor finalmente rugiu, ele olhou pelo retrovisor e viu a criatura parada no meio da estrada. Não havia mais um animal ferido, havia algo que não deveria existir. Raul acelerou, a mente tentando racionalizar, mas cada fibra de seu corpo sabia que ele havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Enquanto o caminhão desaparecia na neblina, uma sensação de olhar penetrante permaneceu, atravessando a escuridão, seguindo-o, mesmo sem que ele pudesse ver claramente. O que quer que estivesse ali, não era apenas uma ameaça física, era algo que desafiava a percepção, algo que transformava a estrada em um lugar onde a realidade e o medo se confundiam. O caminhão rugia pela estrada deserta, cada vibração do motor reverberando pelo corpo de Raul. O coração batia tão rápido que parecia querer sair do peito, e a adrenalina queimava suas veias, mantendo-o desperto apesar do cansaço extremo. A neblina avançava como uma onda viva, envolvendo tudo ao redor, tornando a estrada cada vez mais estreita, mais claustrofóbica. Raul percebeu pelo retrovisor que a criatura ainda o seguia. Movia-se em 4 patas, mas com uma velocidade impossível, como se o próprio espaço se curvasse para que ela pudesse alcançá-lo. Os braços se alongavam e tocavam o chão, empurrando para frente com força, como se cada passo quebrasse as leis da física. Cada sombra que surgia na beira da estrada parecia um fragmento dela, multiplicando o terror. O caminhoneiro tentou desviar, acelerar, controlar o caminhão, mas nada parecia suficiente. As curvas da estrada tornavam-se armadilhas, o volante parecia pesar toneladas e o medo gelava seu sangue. Ele olhava para os espelhos a cada instante, esperando ver o fim da perseguição, mas encontrava apenas o reflexo de um pesadelo que não tinha limites. De repente, a criatura desapareceu do retrovisor. Um alívio momentâneo percorreu Raul, mas antes que pudesse comemorar, percebeu o movimento acima da cabine. Algo se arrastava pelo teto do caminhão, alongando-se, dobrando-se, tocando metal com força que fazia a carroceria tremer. Raul puxou o volante bruscamente, tentando despistar, e sentiu o impacto no chão, o caminhão balançando violentamente. O medo atingiu um nível absoluto. Raul sentiu cada músculo do corpo tenso, a respiração curta e pesada. Pelo retrovisor, a criatura ergueu-se, curvada, contorcida, como se tivesse sobrevivido a qualquer impacto e ainda estivesse disposta a persegui-lo. A estrada atrás dele já não parecia segura. Parecia um corredor de pesadelos interminável, onde cada sombra podia se tornar real e cada instante poderia ser o último. O tempo parecia distorcido. Segundos se arrastavam como horas, e cada quilômetro percorrido não trazia segurança, apenas prolongava a tensão. Raul percebeu que não se tratava apenas de fugir. Era um teste de resistência, de sanidade. A estrada era um campo de provação, e a criatura,
Um caçador que se alimentava do medo, sempre um passo atrás, sempre presente, mesmo quando parecia desaparecer. O caminhão avançava, a noite lentamente cedendo espaço à madrugada, mas o terror não diminuía. Raul sabia que, de alguma forma, aquela perseguição não terminaria tão cedo e que a estrada jamais seria apenas uma estrada novamente. O sol começava a surgir no horizonte quando Raul finalmente avistou um posto de gasolina isolado. Cada quilômetro percorrido na madrugada parecia ter deixado marcas não apenas no caminhão, mas em sua própria mente. O coração ainda batia acelerado, a respiração era pesada e irregular, e o corpo carregava o peso de horas em estado de alerta absoluto. Ele parou o caminhão com mãos trêmulas e desceu, sentindo o chão frio sob os pés. O atendente, um homem idoso, olhou para ele com curiosidade e preocupação. — Tá tudo bem, moço? — perguntou, com uma voz cautelosa. Parece que viu algo. Raul tentou responder, mas a voz falhou. Limitou-se a balançar a cabeça, pedindo um café, enquanto tentava recuperar o controle sobre o corpo e a mente. Enquanto o líquido quente descia pela garganta, os olhos de Raul se desviaram para o caminhão. As laterais estavam marcadas por arranhões profundos, como se algo tivesse golpeado a lataria com força. O metal parecia lembrá-lo do que ainda não podia explicar. O atendente percebeu o olhar e suspirou. Uns motoristas comentam que tem algo solto por essas bandas. Dizem que é uma coisa que finge ser um animal ferido para fazer a gente parar. Raul permaneceu em silêncio, sentindo o café tremer em sua mão. A história parecia familiar demais, mas ele não queria pensar no que realmente acontecerá. Cada detalhe da noite ainda pulsava em sua mente. Os olhos negros, o corpo deformado, a sensação de ser observado a cada instante. Horas depois, já com o sol alto e a estrada clareando, Raul retomou a viagem. Tentava convencer-se de que estava seguro, que o pesadelo havia ficado para trás. Mas algo fez seu corpo estremecer. Um vulto pequeno, imóvel, surgiu à frente do caminhão, no acostamento. Parecia um cachorro ferido, exatamente como antes. Raul respirou fundo, pressionou o acelerador e avançou, tentando ignorar o nó no estômago. Mas pelo retrovisor, ele viu novamente a forma erguer-se, alongar-se, os olhos negros refletindo um sorriso que não pertencia a nenhum ser humano. O medo voltou a percorrer cada fibra do seu corpo e uma certeza gelada se instalou. A estrada nunca mais seria a mesma e aquilo que perseguira na noite ainda estava ali, esperando, invisível, indestrutível, uma presença que desafiava a própria razão. Raul dirigiu, sentindo cada sombra ao redor, cada som sutil do vento ou do metal, ciente de que, mesmo sob a luz do dia, o pesadelo que viverá continuava vivo, pulsando no limite da visão, pronto para surgir novamente a qualquer instante. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!